Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula de tópicos especiais de instrumentação. E na aula de hoje nós vamos falar sobre redes neurais convolucionais, que é um tópico que eu acredito que quem ainda não conhece vai achar muito interessante e quem já conhece, já está trabalhando com isso, vai aproveitar para fazer uma revisão sobre o assunto. Contextualizando como nós sempre fazemos, então, no começo das nossas aulas, sobre o que já foi visto até então, ao longo da disciplina, sobre os tópicos relacionados com o que nós vamos começar na aula de hoje. Então, inicialmente a gente viu uma introdução geral sobre inteligência computacional, algoritmos e técnicas, matemática intervalar, lógica fuzzy, introdução a redes neurais e neste grande bloco que começou com o estudo das MLPs, Backpropagation e Stochastic Gradient Descent, nós chegamos até onde nós estamos agora, ou seja, já vimos como funciona uma rede neural, como nós fazemos a otimização dos seus pesos para que seja condizente com o conjunto de treinamento. Estudamos redes neurais de base radial, redes neurais recorrentes, vimos algumas estratégias de implementação em hardware dessas redes e agora, então, vamos diretamente para redes neurais convolucionais. Ao longo da aula de hoje, então, o que a gente vai inicialmente ver são algumas características das redes neurais convolucionais e aplicações, a estrutura e a operação delas, e isso a gente vai fazer tanto de forma apresentando as equações do que está acontecendo ali dentro, tanto quanto fazendo exemplo manual, e posteriormente a gente vai fazer um exemplo em Python. Na verdade, mais que um exemplo, porque a gente vai começar com um exemplo simples e depois fazer uma estratégia de visualização dos resultados dessa rede. Antes de nós entrarmos diretamente em como funciona uma rede neural convolucional, é interessante a gente explorar, com as ferramentas que nós já temos à nossa disposição, como que nós atacaríamos o problema de analisar e classificar uma imagem. Então, se nós tivéssemos uma rede do tipo Multilayer Perceptron, com camadas totalmente conectadas, e nós tivéssemos que classificar, por exemplo, em um conjunto de imagens, se ali existe um carro, por exemplo, o que a gente teria que fazer teremos duas opções, em essência, claro, podem se desdobrar em muitas opções, mas em essência duas opções. Uma é criar um criar estratégias de pré-processamento que consigam, a partir desta imagem, extrair os features, que são atributos, e a partir de um número reduzido de atributos, criar a MLP, ou seja, usá-los como entrada para uma MLP, e assim resolver o problema. Essa seria uma estratégia mais clássica de resolver um problema de análise de imagens usando redes neurais, e para tanto eu preciso ser capaz de criar manualmente essas estratégias de extração de features. E é isso que está posto aqui. Agora, independente do tipo de operação que eu faça para fazer essa extração de features, observem que ela está ocorrendo antes de eu entrar dentro da minha rede neural, de forma que esse procedimento específico, seja ele qual for, vai estar restrito a uma etapa anterior à classificação pela rede em si. Ou seja, não vou poder utilizar essa operação internamente, posteriormente, internamente durante o processo de treinamento da rede. Então isso também é importante manter em mente, porque vai diferenciar em parte o que a gente está fazendo numa MLP, mesmo que use um pré-processamento que faça algum tipo de operação convolucional, do que a gente vai ter depois quando utilizarmos as redes convolucionais em si. Seguindo ainda nas estratégias usando MLPs, eu posso fazer com que, em vez de criar uma estratégia de pré-processamento em que eu extraia alguns atributos interessantes da minha imagem antes de colocá-la à disposição da minha rede em si, eu posso optar por colocar todos os pixels da minha imagem à disposição da MLP. Bom, duas desvantagens emergem desta abordagem. A primeira é o tamanho da rede, visto que a camada de entrada da MLP vai precisar ter uma entrada para cada pixel, o tamanho pode se tornar proibitivo, no que diz respeito ao número de parâmetros para treinar esta rede.
A segunda coisa é, se eu aprender a reconhecer um determinado padrão em um canto da imagem, os pesos, então, para se tornar, quer dizer, eu tenho uma imagem e nessas imagens muitas vezes apareceram, por exemplo, gatinhos num canto esquerdo inferior da imagem. A rede neural vai aprender a detectar aquele padrão, mas de forma muito espacialmente restrita àquela região no qual ele foi apresentado nos exemplos, de forma que eu não aprendo padrões que vão ser possíveis de serem encontrados em outras regiões depois. A estratégia para minimizar isso de alguma forma seria criar réplicas, por exemplo, dos valores, dos padrões vistos inicialmente em uma região específica, em outras regiões para tentar fazer com que a rede aprenda que ele pode aparecer em qualquer lugar. Mas de toda forma, como cada entrada, no caso cada pixel, vai estar ligado em um neurônio através de um peso e ele vai estar sendo aprendido para aquela posição global em si, não por posições relativas, eu vou acabar não tendo um aproveitamento da possibilidade de aprender padrões locais. Todos vão ser padrões globais. Então, acaba se tornando pouco efetivo no que diz respeito ao uso, pouco eficiente no que diz respeito ao uso dos parâmetros, que são seus pesos da rede, o uso da MLP para análise de imagens, em que, claro, tudo tem que estar relacionado à aplicação a qual eu estou avaliando. E no caso em especial, eu estou analisando imagens em geral, ou seja, um problema aberto no qual estou imaginando que vai existir uma dependência local no que diz respeito ao meu reconhecimento de padrões, ou seja, eu quero reconhecer determinadas regiões da imagem, independente de onde elas apareçam, aquilo ali é um padrão interessante. Para representar o que eu estou narrando através de uma imagem, aqui nós temos uma grande imagem e em vez de atacar todos esses pixels de uma vez só, eu posso criar uma pequena janela, analisar os pixels que estão dentro dessa pequena janela, que em geral vai ser 3x3 ou 5x5, e aplicar os mesmos pesos que vão ser usados para conectar essas entradas no neurônio para todas as janelas de mesmo tamanho que podem ser analisadas ao longo dessa imagem. Então, por exemplo, aqui nós temos uma janela do mesmo tamanho, só que com outros pixels, e eu passo este mesmo conjunto de entradas para um neurônio que vai ter os mesmos pesos do neurônio que foi usado para analisar esta camada aqui. O que eu ganho com isso? Bom, se eu estou usando os mesmos pesos do neurônio para esta janela e para esta janela, eu vou ter uma resposta para cada região, primeira coisa, né? Quer dizer, para cada janela dessas, assumindo que eu estou analisando o conjunto de parâmetros de pesos de um neurônio, para essa janela ele vai ter uma saída, para essa janela vai ter outra, e bom, para todas as janelas possíveis vai ter uma saída. Então, se eu analisar o conjunto de todas as possibilidades de janelas com a minha imagem de entrada, eu vou ter na saída também uma imagem sendo gerada. Essa é a primeira coisa. A segunda que eu mencionei inicialmente é, como eu estou usando os mesmos pesos para determinar qual que é a saída para essa janela e para essa e para todas as outras, eu tenho aqui uma redução no uso de parâmetros. A terceira coisa que é derivada do fato, que é consequência do fato de eu estar usando os mesmos pesos. Se eu estou usando os mesmos pesos para essas duas janelas, se um padrão específico aparecer aqui ou aparecer aqui, independente de onde ele está na imagem original, ele vai resultar numa determinada ativação maior ou menor dessa saída, desse neurônio e, consequentemente, da saída. E isso, então, leva ao que a gente coloca aqui em cima, que é que as redes convolucionais analisam esses blocos à busca de padrões locais. Então, vamos ver o que a gente está fazendo de fato. A gente vai, agora, ao abordar neurônios, considerar eles como uma espécie de filtro. Por isso, vai ser comum a gente usar tanto a palavra neurônio, quanto filtro, quanto kernel para descrever a operação que a gente está fazendo. Mas, em essência, vai ser pegar uma janela com tamanho pré-determinado, varrê-la por toda a imagem,
e aqui estão duas entradas possíveis. Cada entrada dessas vai passar por um filtro que na verdade são os meus pesos, que vai ter um tamanho idêntico ao tamanho da minha entrada aqui, ou seja, para cada pixel desses eu vou aplicar um peso, vou somar todos os resultados e vou passar para uma função ativação. Com isso, aplicado a todos os possíveis janelas que podem ser montadas aqui com esse tamanho, eu vou resultar numa imagem, eu vou ter uma imagem de saída. E essa imagem de saída, caso eu tenha escolhido, durante o treinamento isso vai acontecer, eu vou acabar fazendo um processo similar à extração de features que a gente fazia antes em potencial manualmente e agora vai ser feita automaticamente. Então eu falei muito em vídeo, em imagem, na verdade, mas esse mesmo conceito pode ser aplicado, por exemplo, a áudio, no qual eu tenho que reconhecer um padrão e não importa, digamos que eu tenho um áudio que está sendo analisado de 1 segundo em 1 segundo. Não importa se nos primeiros 200 milissegundos aparece um padrão, ou nos últimos 200 milissegundos, ou no qualquer parte do áudio que seja, ali eu vou querer que, existindo um padrão, exista uma ativação correspondente e, portanto, e essa ativação pode ser relativa, por exemplo, uma palavra, uma sílaba. Eu vou querer então detectar esses padrões locais. Pode ser para áudio, no qual eu tenho a magnitude, o valor e o tempo, uma imagem, que eu tenho dois eixos, que a gente viu no slide anterior, ou eu posso ter até 3 dimensões, por exemplo, no qual eu tenho um vídeo, onde tem várias imagens e mais o eixo do tempo. Uma coisa interessante em relação às redes neurais convolucionais é que, a depender da estrutura, é claro, de como está montada essa rede, mas em geral, ela vai fazer a detecção de features, ou de atributos, de forma hierárquica, no sentido que, partindo das camadas iniciais, indo em direção às camadas mais profundas, no começo vai existir a detecção, a extração de features mais simples e mais genéricos. Por exemplo, detectar linhas verticais, horizontais ou diagonais, ou algum tipo de mancha na imagem em alguma região específica. Mancha no sentido de ser alguma região mais, tenha valores com mais magnitude, uma bolha determinada da imagem. E esses padrões mais simples vão ser, de alguma forma, responsabilidade das camadas mais iniciais. E conforme a gente vai para as camadas mais profundas, a gente vai ter padrões maiores sendo detectados. Aqui, nessas imagens, não está fazendo jus a exatamente o que apareceria na saída, que diz respeito à ativação de cada camada, ou seja, o que seria a função de ativação que estaria sendo representada em cada camada, mas sim fazendo uma ponte entre a imagem de entrada e o que resultou na ativação naquela camada especial. Mas claro, isso aqui é uma representação bem simbólica. Num dos próximos exemplos aqui, nos próximos slides, vocês vão ver algo mais próximo do que pode ser visualizado de fato na saída de uma rede neural. Bom, então eu mencionei como funciona em linhas gerais a rede neural convolucional, pelo menos no que diz respeito à intuição por trás, e tem alguns conceitos que são importantes a gente observar ao concluir essa intuição inicial. O primeiro é, enquanto numa rede do tipo MLP totalmente conectada, a gente tem exatamente isso, todos os neurônios de uma camada conectados a todos os neurônios da próxima, ou todas as entradas da rede como um todo conectado a todos os neurônios da primeira camada, aqui nós não temos isso, nós temos um conceito, temos uma esparsidade nessas conexões. Isso porque um determinado neurônio está conectado só a uma região específica de um conjunto de vizinhos, ou aquela janela que a gente mencionou, que está relacionado ao campo de percepção, ou campo de recepção desse neurônio. Então, antes de a gente continuar falando sobre isso, vamos apenas diferenciar duas formas de observar essas redes, esses neurônios. Eu posso imaginar em uma determinada camada de uma rede neural convolucional que para cada atributo de saída dessa camada eu vou ter um neurônio com seus pesos deslizando ao longo de toda a imagem, com o tamanho daquela janela que a gente falou mais cedo, que agora a gente chama de campo de recepção. Bom,
Essa é uma forma de observar. A outra forma seria imaginar muitos neurônios, todos com o mesmo peso. De qualquer forma que seja, existe uma esparsidade porque não há uma operação desse neurônio todas as entradas sendo utilizadas simultaneamente, assim nós temos uma restrição nas conexões sendo feitas para esse neurônio. Caso a gente esteja imaginando ele como um neurônio deslizante, no sentido que as suas entradas estão deslizando ao longo da imagem, simultaneamente ele não vai estar em contato com todas. Caso a gente imagine vários neurônios com praticamente o mesmo peso, fica mais evidente ainda que quando o neurônio está, quer dizer, um neurônio que esteja em contato com uma região específica não vai ver as outras regiões. O outro conceito importante que está exposto é o reuso, ou seja, justamente na busca desses padrões locais, reutilizamos os pesos e, portanto, reduzimos, além do ganho de encontrar padrões locais, também reduzimos os números de parâmetros a serem otimizados durante o treinamento. Bom, aqui está o que eu mencionei mais cedo como sendo um neurônio, que nós podemos analisar esse processo como sendo um neurônio deslizando pela imagem ou como sendo vários neurônios com os mesmos pesos. E, bom, visto que teremos, como eu mencionei mais cedo, várias saídas para um determinado filtro, que agora eu vou chamar esse neurônio deslizante de um filtro, a gente pode gerar na saída uma imagem também, e a gente vai então organizar a saída desse neurônio de forma que fique espacialmente organizada da mesma forma que a entrada. O tamanho do nosso campo de recepção, em geral, vai ser pequeno, ou seja, poucos pixels ou poucos vizinhos de forma mais genérica sendo analisados por cada neurônio. E aqui tem dois padrões muito utilizados, 3x3, 5x5, 7x7, sempre vai ser um número reduzido. E, bom, além do tamanho do filtro, que está relacionado a esse campo de recepção, a gente tem também o tamanho do mapa de features. E esse mapa de features para cada filtro, a gente tem uma saída. E essa saída vai ser uma nova imagem. Então, a gente chama essa imagem da saída do filtro de um mapa de features, ou um mapa de atributos. Vai estar, em geral, quer dizer, vai ser bem relacionado ao tamanho da imagem de entrada, só que a gente vai ver na sequência que pode ter algumas alterações resultantes do efeito de bordas e também de um parâmetro chamado stride que pode ser utilizado. Bom, vamos falar dos pesos em si. No caso, como a gente está trabalhando com imagens, a gente pode visualizar os pesos de uma forma mais gráfica através do que seria uma espécie de máscara. Então, observem aqui que nós temos diversas máscaras. Por que eu chamo de máscaras? Porque este padrão aqui, supondo que aqui valores mais claros, que estão nessa região central aqui, sejam valores mais próximos de 1 e valores mais escuros aqui sejam mais próximos de 0, ou valores negativos, eventualmente, dependendo da forma que está sendo implementado. Se eu faço essa máscara aqui multiplicada, ou esse padrão aqui multiplicado de forma elementwise, que seja elemento a elemento, com uma região da minha imagem do mesmo tamanho, eu vou, de alguma forma, fazer uma máscara a aquele meu dado de entrada, no qual, caso existam padrões nesta região aqui, dentro da imagem original, esse neurônio vai ter um somatório grande, ou vai ter uma ativação grande, e, portanto, sua saída vai ser um valor alto. Então, a gente usa diversos padrões diferentes. Cada padrão que está colocado aqui é um filtro, ou um neurônio deslizante. Então, dentro de uma camada, de uma camada de convolução, eu posso ter vários filtros diferentes, e para cada filtro eu estou gerando uma imagem de saída. E essa imagem, como eu já mencionei mais cedo, a gente está chamando agora de mapa de atributos, ou mapa de features. E, bom, tendo esses diferentes padrões sendo utilizados para identificar regiões da minha imagem, o que eu vou ter de fato vai ser
neurônios que são sensíveis a padrões específicos na imagem. Isso vai ser útil para que, ao compor essas imagens resultantes, eu consiga progressivamente identificar padrões mais complexos na imagem original. Então, os neurônios mais iniciais, como a gente já mencionou, vão detectar coisas mais genéricas e simples, como linhas e cantos, e os intermediários finais vão identificar esses padrões mais complexos. E uma característica interessante das redes neurais convolucionais é que, como em geral a gente está trabalhando com imagens, e a gente pode aplicar uma entrada num determinado filtro e ver qual que vai ser a saída dele, existe uma facilidade em visualizar o que está acontecendo dentro da rede neural, diferente do que muitas vezes acontece em outros tipos de redes. Bom, então antes de irmos para exemplos, a gente precisa fazer um estudo inicial de quais são as camadas importantes dentro das redes neurais convolucionais. E são duas. A gente vai ter as camadas de convolução em si, que vai fazer essa busca por padrões locais, que foram o que a gente estava explanando até então. E vai ter um segundo tipo de camada bem importante, que é as camadas que fazem esse polo. Esse tipo de camada serve para fazer uma redução no tamanho dessas imagens que estão sendo geradas pela nossa rede. Então imagine que a gente pode estar analisando imagens grandes e a cada camada convolucional a gente está gerando outras imagens, uma para cada filtro. É interessante que a gente possa reduzir o tamanho dessas imagens no que diz respeito ao número de a matriz de pixels que está sendo vista, porque a gente consegue assim tornar, por um lado, o número de parâmetros menor na rede e, por outro lado, a gente pode também fazer com que fique mais fácil detectar no futuro, nas camadas futuras, os padrões mais complexos que a gente queira. Bom, então, complementando o que nós estamos estudando em relação a como funcionam as camadas convolucionais, observem que a conexão entre o que a gente estudou no passado próximo e o que a gente viu agora se dá nesse slide, pelo menos que diz respeito a talvez uma forma de ganhar compreensão do todo. O neurônio que vai operar, vai fazer a determinação da saída, vai funcionar da mesma forma que todos os neurônios funcionavam anteriormente. Então, imaginem aqui o que vocês já viram várias vezes sendo utilizado, implementado, que é entrada multiplicada por um peso, todas as entradas vezes os seus pesos estão sendo somados aqui, e a gente faz uma função de ativação. A diferença nesse caso é que essas entradas e também os pesos vão ter um sentido espacial aqui, porque estão sendo analisados a partir de uma imagem. E quando nós formos analisar a imagem completa, para regiões distintas a gente vai usar os mesmos pesos, ou seja, por isso que a gente pôde imaginar como sendo um neurônio apenas deslizante. Mas ainda temos um neurônio com sua estrutura básica de determinar a ativação e depois, passando por uma função de ativação, obter a resposta de saída. Ou seja, ainda podemos escolher qual é a função de ativação que vamos utilizar, e o processo de determinar os pesos ainda continua sendo um problema de otimização que vai encontrar qual é os pesos que determinam, que fazem com que que a nossa rede seja o mais condizente possível com os nossos dados de entrada. No sentido de dados, na verdade, de forma mais genérica, com o nosso conjunto de treinamento. Não apenas dados de entrada, porque também tem que ser condizente com dados de entradas e saída. Bom, então, como que seria a saída de um filtro? Considerando agora, então, de forma mais abrangente, esse nosso neurônio que está deslizando por toda a nossa imagem, então está gerando também uma imagem de saída, por isso aqui as coordenadas da saída do nosso filtro. Vou ter a função de ativação sendo aplicada a somatório desse i igual a zero, que é o índice das linhas de entrada do neurônio, até k-1, onde k é o tamanho do campo de recepção. A mesma coisa para j, que é o índice das colunas, então somatório do somatório, e aqui de j igual a zero até k-1. Menos 1 porque eu estou começando em zero. E para cada um desses somatórios, que eu estou somando, na verdade, vão ser o valor dos
do pixel correspondente a P mais I e Q mais J, no que diz respeito a linha P mais I, coluna Q mais J, multiplicada pelo peso correspondente. Então, com isso, o que eu obtenho é uma função de ativação aplicada ao somatório da multiplicação de valores dos vizinhos pixels ali com seus respectivos pesos, isso aplicado toda a imagem, que me retorna então essa saída que também será uma imagem. Caso eu esteja analisando um problema com áudio, por exemplo, eu não vou ter, a minha janela não vai precisar abranger essas duas dimensões, vai ter apenas um somatório então para varrer justamente numa janela de tempo o meu dado e para cada janela encontrar uma saída. Bom, então, como eu mencionei, nós podemos utilizar diferentes funções de ativação, como podíamos em qualquer aplicação usando redes neurais, como vimos anteriormente, mas aqui nós temos, em geral, um uso maior da função de ativação do tipo Rectified Linear Unit. Bom, essa função de ativação é muito simples. Basicamente, se o valor de ativação for menor do que zero, a resposta é zero. Se for maior do que zero, é o próprio valor de entrada. Então, é em essência uma função de retificação.